também. Boa tarde para você que está aqui também no Facebook. E você que está aqui no Instagram, agora sim eu vou falar com você, olhando para você. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Hoje, gente, o assunto é muito importante, porque vocês vão ver que o que nós vamos conversar aqui é muito comum nos dias de hoje. E certamente você ou vive, ou já viveu, ou conhece alguém que vive essa situação, essa tal síndrome de burnout. Esse nome assim diferente, né? O que será que é isso? Mas daqui a pouco nós vamos falar desse assunto. Antes, eu quero me apresentar e apresentar essa querida convidada que está aqui comigo hoje, doutora Carolina, psiquiatra, e que vai falar pra gente, daqui a pouquinho ela vai se apresentar e a gente vai ter um bom papo aqui sobre este assunto. E você já sabe, mas se você não sabe, eu gosto sempre de me apresentar para também ter aqui a referência. Eu tenho a formação em psicologia, em coach e especialmente eu ajudo as mulheres a lidar com os tantos desequilíbrios e desafios que existem na nossa vida. Afinal de contas, nós mulheres temos inúmeros papéis, a gente estava até conversando sobre isso, não é, Carol? O papel de filha, de amiga, de profissional, mãe e vários outros aí que a gente desenvolve de cuidar da gente mesmo. E a gente tem uma série de desafios em todos esses papéis. E eu ajudo as mulheres a justamente lidar com todos esses papéis, com esses desafios de um jeito mais fluido, desenvolvendo as suas melhores habilidades para lidar com tudo isso, com todo esse cenário do melhor jeito. E se a gente não faz isso, se a gente não cuida dos nossos cenários do melhor jeito, alguma coisa nos acontece, ou pode nos acontecer. Por exemplo, ansiedade, depressão, estresse. Ou burnout, né? Ou burnout, exatamente. E é por isso que a gente está aqui para conversar sobre este assunto. Por isso que eu trouxe a doutora Carolina para contar pra gente o que é essa tal síndrome de burnout. Por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina. Então, como ela disse, eu sou médica psiquiatra. Trabalho aqui em Alphaville, atendo aqui. Sim, aliás, tem todos os contatos da Carol aqui na live no Facebook. Todos os contatos estão ali. Hoje é Carol e Carol. Eu faço também a supervisão de psiquiatria do município de Santana de Parnaíba, nosso vizinho. Nosso vizinho, perfeito. E também me aproximo muito dos temas em relação à mulher, ao empoderamento, ao feminismo, tudo mais, né? Nossa, então vocês já viram aqui que vai dar pano pra manga. Que delícia! Que bacana! Bom, Carol, e podemos entrar no nosso assunto aqui? Bom, conta aqui pra gente, né, o que é a síndrome de burnout, né? Esse nome que a gente até às vezes fala, nossa, mas de onde é que vem? Enfim, o que é isso? Qual é o significado? Porque tem algumas coisas como, sei lá, depressão, ansiedade que já ficaram popularizadas. Viraram jargões, né? Jargões, exatamente. Então conta pra gente o que é a síndrome de burnout. Primeiramente, o nome síndrome às vezes assusta um pouco, né, Carol? Sim, assusta mesmo. Eu vou só arrumar aqui, porque legal. eu acho que a gente tá, não sei se o som tá saindo aqui. Bom, ninguém tá contando. Acho que tá saindo. Tá saindo aí, pessoal? Tá saindo o som aí no Insta, gente. Só diz pra mim, por gentileza, porque acho que tava ali clicando dizendo que não estava saindo. Mas enfim, se tiver alguma coisa, por favor, me avisa. Então, síndrome é um nome que assusta muito, mas na verdade quer dizer um conjunto de sinais e sintomas. Sim. É isso que significa síndrome. Burnout vem do inglês, burn, queimar, e out, por inteiro. A ideia é queimar-se por inteiro, no sentido de gastar todo o combustível mesmo. E é relacionado ao trabalho. Então, vocês podem ver que é um tema muito atual, que vem de uma sociedade extremamente exigente, moderna. Tem a ver com esgotamento ocupacional. Ou seja, relacionado ao trabalho. Exatamente. Ele está naquele contexto, no contexto profissional. Então, a gente observa hoje, né, muitas pessoas numa situação de estresse dentro do trabalho, né, de desconforto. E às vezes isso vai gerando sintomas, sinais, vai repercutindo até em outras áreas, vai comprometendo outras áreas da vida da pessoa. Agora, Carol, como é que a pessoa normalmente percebe, ou quais são os sinais que faz com que a pessoa, que seja importante que a pessoa fale, puxa, acho que
tá alguma coisa esquisita aqui, tá alguma coisa estranha nesse processo. Que sinais são esses? Geralmente o paciente chega até nós, né, até mim, até você, se queixando de sintomas que a gente pode dividir, para ficar mais didático, em dois grandes grupos. Os sintomas físicos e os sintomas psíquicos. Os sintomas psíquicos são os que mais chegam até mim, são um cansaço extremo, a pessoa não tem energia para nada, a gente chama de exaustão mesmo. Sim. Então pode descansar o quanto for, que está sempre cansado. Outro sintoma é a falta de interesse, a falta de vontade, que a gente chama de apatia. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que talvez seja interessante, né? Que você disse aí, né? Parece que o descanso não resolve. Então, isso é interessante, porque quando o cansaço é uma coisa, né? A síndrome de burnout é outra coisa, né? Só um cansaço, você descansa e você está renovado. E tá muito importante isso que você está dizendo, porque o burnout, ele é um cansaço por um longo período de tempo. Então não é uma semana mais cansativa, ou enfim... Teve, sei lá, uma situação estressante assim. e legal, porque não é que teve, sei lá, essa semana foi mais estressante porque teve que entregar o fechamento da empresa. Não tem a ver com isso. Então é importante de frisar que é diferente do cansaço de uma coisa esporádica. Ele tem uma recorrência, ele tem um tempo acontecendo. Em média, a gente diz um período aproximado de 6 meses. Então essa apatia, né? O que é uma apatia? O paciente fala assim para mim tanto faz. Meu chefe pede alguma coisa, ok, vou fazer. Eu não tenho aquele ânimo, eu não tenho uma resposta de interesse a nada. Eu vou levando a vida. Eu me sinto um robô. Muitos chegam dizendo essa frase. Exatamente. Vou no automático, outra frase que eu ouço muito. Eu vivo no automático, eu não tenho assim muita cor. Sim. Quer dizer, a criatividade fica distante, não é acessada. E aí diminui a produção com a falta de criatividade. Muitos chegam com essa queixa. Apesar de eu receber um bom feedback do meu chefe, eu sinto que eu não estou rendendo tanto, que eu não tenho tanta criatividade, que eu não sou um bom profissional. Sim. E aí vem outro sintoma, que é essa baixa autoestima no trabalho. É uma sensação de incompetência, né? E que aí diretamente interfere na autoestima. De se achar realmente incompetente, achar que não que poderia entregar, uau! Agora, e o feedback ele não resolve muito, né? O feedback que é dado para a pessoa, porque ela também não enxerga muito. O processo de autoavaliação fica um pouco comprometido. De autoconhecimento. De autoconhecimento. Isso mesmo. Outra queixa que chega muito para mim, não sei se chega para você também, são oscilações de humor. Então tá indo tudo bem, eu não tenho um certo ânimo, mas eu tô tranquilo e qualquer coisa o meu pavio tá curto. Eu fico irritado, eu fico estressado, eu me isolo. Isolamento também é muito comum. Eu não tenho vontade de estar no meio das pessoas, eu sou aquele funcionário que tá um pouco mais isolado, que não interage, não conversa com os outros. Sim. Tem e às vezes mesmo vontade de não falar com ninguém, vontade de, quase vontade de não ir trabalhar, vontade de não falar com ninguém. A gente observa que vai comprometendo principalmente não, mas também as relações ali no trabalho. E familiares também. E familiares, porque isso acaba repercutindo, ela acaba transferindo isso também para o ambiente doméstico. Muito importante também, que chega muito a mim, é a diminuição da concentração. Muitos chegam perguntando se não tem um déficit de atenção, se não tem, enquanto que, na verdade, essa exaustão diminui o processo de memória, de aprendizagem, então a pessoa não se concentra, não tem energia para isso. Sim. Chega também muitas, né, essa é uma queixa bem comum. Eu estou com falta de foco, eu estou com falta de concentração, eu começo uma coisa e não consigo concluir de jeito nenhum. Um outro aspecto que acontece também, que acomete, é o sono. Que fica, ou a pessoa tem um sono que ela não consegue controlar, um sono durante o dia, muito legal. Ou ela tem uma insônia assim, e não consegue dormir, fica de um lado ou de outro. E entrando nesses aspectos físicos, né? Sim. A insônia, eu já cheguei a ver pacientes que têm os dois aspectos. Então ele não consegue dormir à noite, não tem o sono reparador, tem despertares noturnos e ao mesmo tempo, durante o dia ele é capaz de dormir numa reunião.
Então, tem um outro ou os dois. Os dois, exatamente. Eu me lembrei, né, falando da falta de concentração, eu lembrei do sono justamente por isso, porque até, né, alguns casos que eu já observei, né, na experiência de consultório, de associar, né, a pessoa acaba associando, ela fala assim, eu fico com falta de foco e aí me vem aquele sono insuportável à tarde, né? E aí ela acaba associando, ela às vezes nem sabe direito definir, mas porque eu tenho muito sono, por isso que eu não estou conseguindo focar, não, mas ela está com as duas coisas, provavelmente. Ela tanto tem uma ausência de foco, de concentração, como tem esse sintoma junto, né? O sintoma, enfim, o sono sendo comprometido também. Carol, dos outros sintomas físicos, é importante trazer que o burnout, ele é muito importante da gente tratar corretamente, não só pela parte psíquica, pela parte psicológica. Que é uma situação de estresse crônico e que parece que desconectou. Voltou. E a gente sabe, então, que o cortisol, ele age em diferentes sistemas do nosso organismo, trazendo um prejuízo para cada um destes. Sim. Então, eu vou dar alguns exemplos do que pode acontecer com algum paciente, com vocês que estão nos vendo. Por exemplo, alterações menstruais. A gente sabe que isso pode acontecer. Sim. Doenças cardiovasculares, infarto, AVC, né, que é o derrame. Por exemplo, alterações a longo prazo, crônicas. Tem um estudo muito famoso, norte-americano, que vem trazendo uma informação importante, que o estresse a longo prazo pode aumentar a incidência em até 10% de câncer. Olha como é importante a gente olhar para esse cuidado, sim, né? Sim. Eu fiz uma pausa aqui, porque a gente já tem algumas perguntas. Acho que, não sei se a gente faz uma pausa aqui, vamos para a pergunta, ou vamos ver todos os sintomas físicos? Acho que a gente pode terminar os sintomas. Terminamos e aí isso, perfeito. Tá, que chega muito para mim também cefaleia, que são as dores de cabeça, né? Muito comum. Enxaqueca, isso quer dizer, enxaqueca. Cefaleia tensional, muito associada. O que mais? Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que, por exemplo, tem uma outra coisa que daí é associada, e até é legal você dizer, né, se isso não parte do burnout, mas a pessoa começa do coração disparado, porque ela fica naquela situação de estresse tão elevada que isso já aconteceu aqui, da pessoa estar passando por um processo, né, estar com a síndrome de burnout e ela sentir, por exemplo, palpitação, tremores, sudorese, por conta de situações de estresse. De liberação de adrenalina no corpo. Exatamente. São os efeitos da adrenalina no corpo. Então, taquicardia, que é o coração acelerado, o aumento da respiração. Às vezes não chega a ter uma crise de pânico, né? Que são todos esses sintomas, mas exato, não é uma crise de pânico, mas são esses sintomas que a pessoa fala. Eu chego no trabalho e tudo isso começa a acontecer. Ou eu tenho uma reunião e aí eu já sei que eu vou ter essa reunião, eu já começo a transpirar, eu já começo... Então ela tá ali naquele processo todo com várias outras características. De diarreia, de gastrite, que são os quadros gastrointestinais. Você vê um exemplo clássico, Carol? É aquele paciente que está sempre resfriado. Então, a gente observa que o sistema imune também responde a isso, né? O paciente fica sempre com aquele quadro gripal, mas não tem necessariamente uma explicação, não encontra isso. Sim. É porque um quadro de estresse, ele também contribui para diminuir a imunidade, não é? Então, assim, a pessoa... problemas mais recorrentes como o resfriado, a pessoa vai ficar muito mais vulnerável a isto, né? E talvez até mesmo a outras coisas, por exemplo, candidíase, herpes, todas aquelas coisas, aquelas doenças oportunistas, né, que aparecem numa situação de burnout, que né, a pessoa está ali vivendo um cansaço prolongado, um esgotamento prolongado, um estresse constante, é muito comum também tudo isso aparecer, né? Comum. É por isso que eu digo que a gente tem que tratar o paciente como um todo, né? Enxergar os seus vários aspectos, não só na parte psíquica, que é a que chega. Exato. Quando eu começo a perguntar, às vezes, para algum paciente, você tem dor de cabeça constante, dores musculares, que a gente fala que o trapézio fica tenso, né? Cervicalgia, que é a dor no pescoço. Sim. E aí muitos dizem, nossa, como é que você sabe? Então, porque a gente tem que ter esse olhar como amplo. Exato. Porque às vezes a pessoa chega ali e ela acha que
um aspecto, né? Só um cansaço, é só um cansaço repetitivo, ou um estresse. Ou uma insônia. Ou Chega uma com uma insônia, queixa só. exato. E aí, quando você começa a fazer as perguntas para compreender o que mais está acontecendo ali, aí é que você vai tendo a percepção de tudo isso, né? Eu quero daqui a pouco contar um pouco também e a gente conversar sobre o que causa, né? Como que a pessoa chega aí neste lugar. Mas vamos só olhar aqui para algumas perguntas, que coisa boa, nós temos perguntas você vai chegando aqui. Aí, porque a gente então, eu vou só me aproximar aqui. A Larissa, Lara, um beijo grande para você. A Lara tá mandando aqui pra gente, ó. Por que saber? Não, antes ela já colocou. Boa tarde. Como administrar o burnout? E sentimos sensações diariamente com a rotina real agitar. Ai, a gente muito vai importante. falar. Bem bacana. Tudo bem da gente falar mais no final, Larissa? Tudo bem, Lara. A Lara, acho que ela conta aqui pra gente se tudo bem, porque isso daqui tá no script aqui no contexto da nossa conversa. A gente vai abordar o tratamento, o plano de cuidados mais pro final. Porque sabemos que precisamos relaxar, baixar as atividades, mas a realidade é outra. Maternidade, casa, trabalho, etc. Sabemos que temos que fazer tudo, mas o corpo não dá conta. Não temos que fazer tudo. A gente vai falar um pouquinho. Exatamente. Vamos chegar aí. Aqui a Michelle também contando algo pra gente. Menina, acho que estou com essa síndrome aí. Estou sobrecarregada, tenho 3 filhos. Cuido de uma idosa de 93 anos. Uau. E ainda trabalho à noite. Me sinto impaciente, quero só silêncio, barulho me incomoda. Às vezes, não conseguir dar conta das necessidades do dia a dia me faz mal. Fico nervosa porque queria dar conta de todas as tarefas ao mesmo tempo. Michelle, assim, a gente não tem como te avaliar pela internet, mas pelo que você está nos contando, lembra muito mesmo a síndrome de esgotamento, né? Eu queria aproveitar, né, da Michelle para falar um pouquinho, acho que vai nas causas, né? Vai isso, nas causas. eu pensei exatamente isso. Várias causas, né? Eu costumo dizer o seguinte, que tripé, muitas vezes, na causa, eu quero ouvir também, né? Sim. A leitura que eu faço é muito de um tripé. É um tripé que, de um lado, tem um trabalho, que o trabalho em si é estressante. Por mais que você goste de fazer o trabalho, às vezes, mesmo assim, ele é estressante. Eu costumo dizer, inclusive, cuidar de filhos, por mais maravilhoso, prazeroso que seja, em alguns momentos é estressante, porque você é levada, muitas vezes, a colocar limite, a dizer não, a repetir. E isso é uma energia constante. É uma energia constante. Então, é um trabalho estressante, mas aqui daí eu não vou, obviamente, me ater somente a este, né? Estou falando daí de um trabalho geral, mas você está executando um trabalho que é estressante. Você está num ambiente que muitas vezes é nocivo, que exige demais, tóxico, né? É tóxico por algum motivo, ou por vários motivos, e a gente vai falar aqui também quais são os motivos que podem tornar um ambiente tóxico, e aí você está ali naquele ambiente e ainda você... não para a pessoa, faltam alguns recursos para lidar com esse ambiente. Então, esse tripé, ambiente nocivo, trabalho estressante e ausência de recurso, é um campo bem propício para gerar, né, para instituir aí, para ter aí a síndrome de burnout. Essa é a minha leitura. Carol, qual a leitura que você faz aí das causas? Com certeza, as causas, né, vêm de um processo multifatorial. Sim. Eu também consigo enxergar um tripé, vamos chamar assim. Só que é muito importante a gente tomar um cuidado para não culpabilizar o indivíduo. Sem querer, às vezes a gente faz isso. Então a culpa é do trabalhador que não se adequou à empresa, que não sabe lidar com o estresse. Não tem nada a ver. O que você falou tem muita relação. Então, eu queria começar um pouquinho a falar do indivíduo, né? Que eu acho que é o aspecto mais simples. Existem alguns tipos de personalidade extremamente perfeicionismo. É aquele indivíduo que põe as suas metas acima do atingível. E, óbvio, se a gente está acima do atingível, a gente nunca vai chegar lá. E aí vem a frustração. Exato. Então, a gente observa que esses indivíduos mais rígidos, que a gente chama personalidade tipo A, são mais propensos. Aqueles mais pessimistas também, né, que é uma outra vertente,
obviamente, porque ele vai lidar de uma forma mais negativa com as Exato, situações. porque qualquer situação ele sempre olha o lado mais complexo, o lado, né, assim, ele vai ser talvez um indivíduo mais queixoso, enfim, então né, aquele, é que a gente vê que, céus, a vida, mas que realmente vê muito mais problema do que solução no dia a dia, né? Isso que a gente chama de um indivíduo com uma característica mais pessimista. Sim. Daqueles, a gente chama de funcionários modelo. Aqueles funcionários que são super envolvidos, que topam tudo. É claro que é uma qualidade, mas levado ao extremo, se eu me envolvo em tudo, tudo eu posso, tudo eu consigo. Alguém falou, acho que foi a Larissa, né? Que faz tudo. Faz tudo, então, exato. Esse tipo de indivíduo, de personalidade, de querer abraçar tudo, chega uma hora que esse ciclo entra em exaustão, né? Não consegue, porque ninguém consegue tudo. Exato. É importante a gente ressaltar que acontece mais em mulheres, em homens também, mas já tem uma estatística maior em mulheres. Eu tenho a minha teoria de que as mulheres se envolvem muito, elas se entregam de corpo e alma, e aí... Eu tenho a minha muito parecida com essa, porque assim, é muito interessante, né? A minha prática eu atendo homens, mas a minha prática maior é com mulheres, e muitas delas chegam aqui se orgulhando de fazer 25 coisas ao mesmo tempo, né? Então, outro dia, essa situação, inclusive, foi de uma amiga, nem foi de uma cliente, mas de uma amiga, que ela estava se orgulhando de estar resolvendo uma coisa de trabalho no celular, enquanto ela estava com o filho menor no braço e dando comida para outra filha, né, com 2 anos de diferença, ao mesmo tempo em que ela também dava algum sinal para a moça que colabora com ela em casa. Então, ela estava fazendo várias coisas. Não é? Por um tempo consegue, mas até quanto que consegue sustentar isso? Exato. Administrar tudo isso. E assim, a mulher fala disso com orgulho. Olha como eu dou conta de várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes isso faz com que a mulher não diga não. Né? E ela vai dizendo sim, ela vai colocando coisas na sacola, ela vai colocando, então o chefe pediu tal coisa, o outro pediu, e ela vai colocando. Às custas de quanto de força para carregar essa sacola. Né? Exatamente. É muito difícil. Exatamente. E a hora que ela olha para a sacola está um tanto pesada e bastante desconfortável de ser carregada. Eu até defendo, Carol, que as pessoas que exibem esses transtornos são as que mais conseguem carregar tudo isso. Que a gente chama de mais fortes, né? Não queria usar esse termo, mas são as que mais se dispõem a tudo isso. Então não é um sinônimo de fraqueza ter uma síndrome de burnout, por exemplo. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É que existe um aspecto aqui, né? Que eu não gosto de usar muito o termo máquina, mas se a gente olhar aqui, é uma máquina que ela funciona. E para ela precisa de ela tem alguns critérios para ela funcionar bem. Por exemplo, um critério é dormir, descansar, relaxar, fazer atividade física, comer. A gente tem vários critérios aqui para essa máquina funcionar adequadamente. Quando a gente ultrapassa esses critérios... Começa a ter pane, né? Exatamente, começa a ter pane. A máquina não funciona, né? A máquina começa a apresentar problemas. Né? E falando um pouquinho do trabalho, né? Então, esse é o indivíduo. O trabalho, a gente percebe que tem algumas classes de trabalhadores que exibem mais, uma taxa maior, principalmente aqueles que têm o cuidado com o outro. Então, acho que foi a Michelle, né? A Michelle falou que ela é cuidadora de uma idosa. Quem é mãe, que não deixa de ser uma profissão de cuidadora. Exato. Então, a gente percebe que, por exemplo, médicos, enfermeiros, cuidadores, enfim, todo aquele que se dispõe a cuidar do outro tem uma maior taxa. Grandes empresários a gente também observa por conta das metas, do ambiente corporativo. Eu recebo muitos pacientes de ambiente corporativo. Sim, eu também. A maior parte vem do ambiente corporativo. Com certeza. Eu diria que no ambiente corporativo a gente tem algumas questões, né? Eu fico pensando que, primeiro, cada instituição ela tem a sua cultura. O que é, né, a cultura de uma empresa? É o estilo como ela funciona, como as coisas acontecem ali dentro. Por exemplo, tem empresas que têm um estilo mais competitivo, um estilo... A maior parte, né? Pois é. E aí tem pessoas que vão se adequar porque também tem a ver com a personalidade da pessoa, com a cultura da pessoa. Então, ela vai estar ali e vai ser talvez mais fluido essa adaptação.
Para outras pessoas, e mesmo assim ela pode também ter algumas questões com isso. Para outras pessoas, esse ambiente ele pode ser um pouco mais nocivo. Quando a minha cultura, o meu jeito, os meus valores são muito diferentes daqueles que são solicitados dentro daquela empresa. Então, não é, neste caso, não é que a empresa é nociva, mas ela está muito diferente de mim. Nós somos muito diferentes, nós temos valores muito diferentes. E uma coisa importante é que a gente tem valores que são inegociáveis, né? Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo mais caricato, só para ficar mais fácil. Imagina que você é uma pessoa extremamente ética e está numa empresa em que a ética não é um critério, não é um valor para aquela empresa. Então você tem atividades que ao seu olhar são pouco éticas. Isso pode gerar um estresse enorme, porque você está ali fazendo algo que é contrário àquilo que você acredita, a maneira como você decidiu levar e tocar a sua vida. Então, esse pode ser um ambiente. Claro, eu estou pegando aqui uma coisa maior, né, que fica mais claro da gente ver. Mas isso pode ser em qualquer outro valor que eu tenha. Por exemplo, respeito é fundamental para mim. E, por exemplo, respeito tem a ver com cada um falar num tom de voz que eu considero adequado. E nessa empresa, as pessoas costumam gritar umas com as outras quando costumam se comunicar em voz muito alta, costumam, enfim, falar realmente de um jeito que, ao meu ver, pode soar agressivo. Então, eu também vou ter um desafio em lidar com aquele ambiente. Mas não é só isso, né? A gente tem daí as questões muito intrínsecas do ambiente, um ambiente que ele não dá direcionamento. Sim, um ambiente muito rígido, com falta de comunicação. A gente observa as empresas, falta de comunicação clara. Ou comunicação incongruente também. Incongruente. Ou a falta de comunicação, ou a comunicação pobre. Né? Porque... Ou, por exemplo, uma rigidez de hierarquia. Então, tudo que eu falo para o meu chefe, nada tem valor. Exato. Então, eu acabo me desanimando com o tempo. Sim, não é? porque eu não tenho autonomia, eu não me sinto reconhecido. Um ambiente que não dá nada de autonomia, um ambiente que não reconhece, é um ambiente que pode ser nocivo. Sim, ou não dá uma perspectiva de crescimento. Perfeito. Também eu percebo que eu tô engessada, né, enrijecida naquele papel. E às vezes, assim, eu não tenho clareza de um plano de carreira, eu não tenho clareza do que esperam de mim, eu não recebo feedback. O seu papel, não é? Exato. Causa muita angústia. Muita angústia. Então, fazer tudo isso com o indivíduo torna esse ambiente nocivo. Porque se eu tô aqui, mas eu não sei o que é esperado de mim, eu nunca sei se eu alcancei ou não alcancei. Eu quero chegar lá, mas lá é onde? Isso precisa estar claro. E dentro de uma empresa, a empresa precisa definir isso e comunicar com clareza para as pessoas qual é esse onde que essa pessoa precisa chegar. Então, tanto o direcionamento da empresa como o direcionamento da pessoa, do que ela precisa desempenhar, do que ela precisa desenvolver. Então, essas duas coisas precisam estar muito claras, né? Aí, além da sobrecarga de trabalho também, né? Outro aspecto. E aí vem um aspecto mais, não da empresa, como ela funciona, mas do trabalho que eu exerço. Sim. Então, vamos supor, no papel eu trabalho 8 horas, mas eu vejo muito, eu falo para os meus pacientes, assim, puxa, mas se eu saio no meu horário e o meu colega não, eu sinto que eu estou atrás, eu sinto que eu já não tenho aquele mérito, aquele reconhecimento. Então, invariavelmente, os pacientes ficam, os pacientes não, né? As pessoas no geral, ficam ali 12, 13, 14 horas no trabalho porque se sentem na obrigação, porque é uma política, porque meu chefe vai olhar feio para mim, não vai me dar uma boa avaliação, enfim. Exato. E muitas pessoas se sentem absolutamente desconfortáveis com isso. Até mesmo se for esporádico, né? Eu tenho um médico e hoje eu vou precisar ser mais cedo, mas é um desconforto enorme. Não consegue se cuidar. Exato. Outro exemplo clássico, né, que eu recebo é paciente que não consegue, tem a incapacidade de relaxar. Final de semana, férias. Então, assim, eu tô lá na África do Sul fazendo um safari, mas eu fico com o meu celular. Hoje em dia, com o celular, a gente consegue acessar grupo de WhatsApp, né, de trabalho, e-mail corporativo. Então, eu pergunto, e aí, descansou? O que é descansar? É se desligar de tudo isso? Ah, não tem como, né? A gente tem que sempre estar se comunicando, estar presente. Sim, é possível, a gente deve começar a colocar muito
Muito. Porque queixa. tanto pode ter, né? Se for né, uma empresa solicitando isso, e a gente está falando de um ambiente nocivo, como às vezes não é a empresa necessariamente solicitando isso, mas é a pessoa se sentindo nessa obrigação. Claro. Então ela não sai, ela não se desliga, ela não coloca. Ela não consegue. Não consegue. Relaxar. Exato, exato. E aí acho que a gente tem, né? Então, a gente estava falando da própria pessoa, do ambiente, e o trabalho em si, às vezes é um trabalho estressante, né, que falando desse outro tripé, porque ele depende muito de qual é o significado que cada um dá para o trabalho. É muito legal isso que você está trazendo. O que o trabalho traz, né? O que o trabalho traz? Para que eu trabalho? Qual é o sentido do que eu estou fazendo? Eu vejo, assim, Carol, o trabalho como algo que modifica a sociedade. Sim. Então, qualquer tipo de trabalho, eu sou mãe, eu modifico porque eu estou formando outra pessoa, eu sou uma empresária, eu modifico porque eu estou movimentando o mercado, enfim, qualquer tipo de mudança. Sim. E dentro do trabalho, o indivíduo ele vê como algo de aspiração, como algo que vai recompensar, né, pessoalmente. Mas na prática a gente vê que nem sempre é assim. Que muitas vezes o trabalho traz uma frustração muito grande de papel, né? Exato. E às vezes o trabalho está ali para pagar os boletos, né? Para pagar as contas sem sentido algum, sem prazer, sem você ver de fato um propósito naquilo que você está fazendo. Né? E aí eu acho até que a gente começa daí a entrar um pouco que tipo de recursos que a gente pode gerar, que é a pergunta lá da Larissa. Só antes, eu vi que tem outras perguntas aqui, deixa eu só ver se a gente, antes da gente entrar aí né, nessas possibilidades de solução. Então, a Michelle também falou aqui pra gente que ela tem um sono incontrolável, e a Maria, com toda certeza, tudo verdade, ela tá falando aqui pra gente que tem um significado porque nós cuidamos melhor. Eu acho que a Maria já escreveu coisas aqui pra cima que eu não li. Não, acho que é isso mesmo. Tem significado porque nós cuidamos melhor e as pessoas têm outra informação. Antigamente, as pessoas, muitas delas, tinham que pôr elas encorajarem mecanismos de defesa. Arranjarem mecanismos de defesa para andarem para frente. Aí temos aqui também a Berenice, boa tarde, estou gostando muito, parece que está falando sobre mim. Berenice, é muito mais comum do que você imagina. Eu até tinha proposto para alguns pacientes, eu tô com essa ideia ainda, viu, Carol? De talvez a gente montar um grupo uma roda de conversa entre todos os pacientes que eu conheço, enfim, sobre esse tema. Porque muitos se sentem sozinhos. Chegam com essa sensação de solidão, né, no consultório, chegam falando que envergonhados ou então se culpabilizando por estarem assim. E aí eu devolvo, eu falo, não, você não tem ideia do quanto isso é corriqueiro. E eu acho que assim, um mundo em que é motivo de orgulho dizer, nossa, eu trabalho 14 horas por dia, eu mesma... Faz parte dos fatores da cultura. Exato. Tem uma cultura em que isso é admirável, em que isso é aplaudido, em que... se você trabalhar 18, então, uau, incrível. Então, como você dizer que nessa cultura você está num cansaço insuportável? Como dizer isto? É quase atestar um fracasso, uma incompetência? É muito complexo. Eu vou dar um exemplo meu para você, que eu me lembrei agora e para vocês, né? Bom, antes de ser psiquiatra, eu sou médica, né? E a gente sabe que médico é uma classe que tem bastante um índice grande de burnout. E aí um dia eu coloquei numa roda de amigos, todos também médicos, que eu não trabalhava aos finais de semana. Porque é uma escolha minha, né? Eu acho que a gente tem que colocar limite. E aí, assim, todos ficaram muito... Todos não, mas a maioria ficou muito, assim... estarrecido, né? Ficaram admirados. Como que você não trabalha no final de semana, meu Deus? Então, a gente percebe realmente essa cultura da busca incessante pelo trabalho. Pelo trabalho. Porque, assim, você é valorizada pelo trabalho, valorizado, enfim, pelo trabalho. Mas qual que é a qualidade, não é, desse trabalho? A gente tem que sentir. E aí vem, né, quando a gente daí começa a entrar nas questões em relação ao indivíduo. Eu acho que a gente até pode começar ali pela colocação da Larissa, que tem a ver com como é que eu dou conta de tudo. Não, você não dá conta de tudo, né? Ninguém dá conta de absolutamente tudo.
né? A gente tem limites para serem colocados. Como, por exemplo, eu tenho uma cultura que é maravilhoso trabalhar, sei lá, 14, 15, 16 horas por dia. Tá bom, mas eu quero isso para a minha vida? Isso é confortável para mim? Isso faz sentido para mim? Como que eu estou conseguindo realizar esse trabalho? Exato. Qual é a qualidade dele? Então, assim, todo médico trabalha de fim de semana. Quem disse? Quem disse? Uhum. Peraí, como que eu estabeleço os meus critérios? Quais são os meus limites dentro daquilo que eu topo desenvolver? E a gente tem que estar bem, né? Para Exato. lidar, não só para cuidar, qualquer tipo de profissão, para lidar com o outro. Exatamente, e, né, seja lá para a gente dizer o não, porque o não, e aí vem um outro aspecto, Lari, estou aqui me referindo a Lari porque ela tinha feito a pergunta, e obviamente estamos aqui falando para todo mundo, mas pegando realmente o gancho lá na pergunta da Larissa, que é o seguinte, né, o dizer o não, já que a gente não vai dar conta de tudo, não é simplesmente digo o não e acabou, não, é um não que a gente costuma chamar do não positivo, né, do não que é uma negociação. Então, por exemplo, prato, né? Exato. Você pode entregar esse relatório para mim até amanhã ao meio-dia? Olha, sozinho eu não consigo entregar até o meio-dia. Se a gente tiver outras pessoas colaborando, pode ser. Ou eu não consigo ao meio-dia, eu consigo às 5 da tarde, ou eu consigo ao meio-dia daqui a 2 dias. Entra a comunicação, né? Exato. Claro, de uma forma assertiva. O que quer dizer assertivo? De uma forma que eu me coloco, mas de uma forma educada. Eu consigo expor as minhas ideias. Eu me posiciono. Eu não simplesmente aceito o que está me sendo colocado para dizer sim, sim, sim e depois não dar conta. Né? Outro dia, ouvindo um podcast, eu ouvi uma metáfora que eu achei muito interessante, dizendo assim, tem 2 vacas leiteiras. As vacas uma deu 10 litros de leite, a outra deu 100. Só que a que deu 100 ficou louca, estressada, meteu a pata no balde e acabou com o leite que ela produziu. Qual delas produziu mais? A que produziu 10. Né? Qual a qualidade de tudo isso? Né? Exato, porque assim, se ela produz 100, mas com uma qualidade que compromete a sua vida, isso é complexo demais. E, Carol, falando em comprometimento, né, em produção, em qualidade, eu me lembrei das consequências que o burnout traz para a vida de cada um. Não só essas consequências, esses sintomas que a gente trouxe, mas, por exemplo, muitos erros na profissão. E a gente sabe que em algumas profissões os erros são... Todos são graves, mas em algumas são gravíssimos, né? Sim. Então percebeu-se que o burnout trazia um aumento desses erros, uma diminuição na concentração, na produtividade. Sim. Então muitas vezes a empresa cobra demais, mas hoje em dia já está se fazendo um movimento contrário, de saber qual que é esse limite, para que tenha menos faltas, menos pessoas afastadas por doença, porque a gente sabe que esses aspectos de saúde mental estão em terceiro lugar no número de afastamentos, né? Sim, algo muito importante. Então, isso gera também um prejuízo para a empresa. Importante, quem está assistindo que seja empresário, ter esse olhar para o funcionário, ter um olhar de cuidado. Sim, exato. Ter essa percepção, porque se eu olhar só para produtividade, eu não necessariamente vou consegui-la, porque a produtividade, ela requer todo um contexto que seja adequado para... Fora o aumento da rotatividade dos funcionários. A gente percebe que quando acontece esse burnout, muitos abandonam o emprego, abandonam o meio corporativo, a empresa, a indústria, e aí entra um funcionário novo que começa tudo de novo, né? Exato. Você perde a qualificação, olha, o profissional não está perdendo a qualificação ali, mas a empresa perde um profissional qualificado que já desempenhava bem aquela função, simplesmente porque torceu demais. Não soube. Né? Assim, o ambiente ficou ali, aquela pessoa também entrou naquele ambiente, mas a muito custo, e aí aquilo se quebra, né? Aquilo que poderia ser... ter uma longevidade, acaba não sendo possível a longo prazo, porque o esgotamento aparece. Exatamente. Outro fator que é muito importante a gente falar, antes de falar do tratamento, é que o paciente ele demora muito para se recuperar quando ele começa o tratamento, né? Então, é um processo crônico de aproximadamente 6 meses para se instalar, né? A parte do estresse mesmo, mas que a recuperação é muito mais lenta, demora em média 2 anos.
E nesse percurso a gente percebe que qualquer agente estressor pode causar o que a gente chama de burnout residual. Então, eu estou melhorando, eu estou seguindo o meu tratamento, mas algo que me incomoda acontece de novo, alguma frustração, eu posso de novo cair nos sintomas. Sim, 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 porque ainda não é como se fosse assim, você funciona aqui, mas de repente você está aqui para qualquer, né, você está em processo disso, mas você não está ainda completamente restabelecido. Então, às vezes, porque aquele copo não se esvaziou ainda por completo. Então, às vezes, um pouquinho de água, né? uma dose que é colocada ali é o suficiente para aquilo transbordar de novo. Né? Suficiente, exatamente. Deixa eu ver se aqui a gente também tem perguntas. A gente não olhou as perguntas do Insta. Deixa eu só, que aqui já passou um monte. Deixa eu ver só se temos aqui alguma pergunta. Eu tenho insônia, é triste, eu tive infarto. Essa é uma outra questão que também pode acontecer, porque né, um dos fatores de risco né, para o infarto é justamente né, o estresse, excesso de trabalho. Alguém aqui dando boa tarde pra gente. Nossa, eu me sinto esgotada, pois estou 300% disponível para tudo e todos. Não sei dizer não, estou acabada, absorvi demais os problemas dos outros. Pois é, Ale, opa, calma aí. Esse é né, que é muito o que a gente está falando mesmo. É um né? aspecto muito visto mesmo. Muito visto. A gente, às vezes, tem um grande desafio em dizer não. Quando a gente fala lá, falta um recurso, está faltando ainda a minha habilidade de conseguir, de aprender a dizer não. E aí entra muito um trabalho de psicoterapia. Acho que a gente pode entrar no tratamento. Então. Exato. Deixa eu só ver se a gente tem mais alguma outra aqui. A gente vai, porque também... não, é isso. Boa tarde. Pronto, vamos entrar no tratamento. O tratamento ele é baseado em alguns pilares, né? Eu gostaria até que a Carol falasse um pouco da área dela, né? Sim. Mas a gente sabe que ele é baseado em algumas ferramentas. Então, uma das ferramentas é a psicoterapia. Existe medicação para o burnout? Não. O que a gente tem são medicações. A gente utiliza de antidepressivos, ansiolíticos, que ajudam o indivíduo a ter condições de sair dos sintomas. Sim, então ajudam ele a buscar forças em conjunto com outras ferramentas. Sim, ainda porque é comum ele ter alguns sintomas que existem na depressão. Sim, né? São sintomas são parecidos, né? Tem sintomas. Inclusive, o burnout é um fator de risco para todos os outros transtornos, quase todos, sim, né? Mas os mais corriqueiros, transtornos depressivos, ansiosos, sim. Aumenta o risco de suicídio. Então, é por isso que a gente utiliza dessas medicações. Além das medicações, e da psicoterapia, eu tenho utilizado muito as práticas integrativas. O que são práticas integrativas? Então, o próprio nome diz, integra a saúde às outras áreas da vida, visando o bem-estar e o equilíbrio. Então, por exemplo, acho que a gente mencionou um pouquinho, atividade física. Tem estudos que mostram que atividade física, mínimo de 3 vezes por semana, de 45 a 60 minutos, diminui o nível de cortisol, que é aquele hormônio que a gente comentou do estresse. Lazer, lazer, lazer. Vou falar 3 vezes aqui. E aquele lazer que você vive o lazer. O que é lazer, né? O lazer é algo totalmente individualizado. Então, por exemplo, é algo que eu tô ali fazendo e esqueço de todo o resto, consigo relaxar. Tem pacientes meus que têm como lazer fazer alguma terapia manual. Tem uma paciente minha que adora fazer crochê, a outra adora fazer, montar semijoias. Tem uma que cozinha também, tem uma que cozinha. Eu acho que isso é muito variado, né? Você pode encontrar o seu lazer, o seu prazer dentro daquilo. Exato. Mas tem estudos que mostram que para o lazer ser efetivo no tratamento do burnout, seria 1 hora por dia. É claro que eu não vou poder ir para a praia todos os dias, mas buscar dentro da minha rotina é algo que eu consiga relaxar. Sim. Uma alimentação saudável, né? Tem alguns tipos de alimento que ajudam a combater o estresse. Então, falando rapidamente, né, quais são eles? A banana, por exemplo, é uma fruta que contém triptofano. O que é o triptofano? Ele é convertido em serotonina, que é uma substância que me dá prazer, que me ajuda a ficar melhor. Sim. Os peixes que contêm ômega 3,
As castanhas, no geral, qualquer tipo de castanha. O mel ajuda muito. As folhas escuras. Tem utilização também, não sei se você já ouviu falar, dos probióticos. Sim. Os pacientes têm utilizado como meio de... como se fosse uma limpeza do intestino, né? Sim, sim. E isso ajudando o processo inflamatório a diminuir e melhorando o nível de bem-estar. De bem-estar, porque diminui sim, o estresse. Não, probiótico é vida, eu digo, probiótico é vida, não dá pra viver sem. Um sono reparador, né? Muitos falaram do sono, então assim, fico bem com 4 a 5 horas. Não, ninguém fica bem com esse tanto de horas. Você pode ficar bem 1, 2, 3 dias, sim, mas a longo prazo isso é prejudicial. Fisiologicamente falando, é sim, importante mais horas. O sono, ele não serve só pra gente ficar descansado, ele funciona como uma cascata de reações químicas no corpo. Sim. Então a gente precisa... Tem a ver com melatonina, que muitos já ouviram falar, não queria entrar em muitos termos técnicos, né? Mas a melatonina também é popular já, né? Mas tem a ver com todo esse tipo de reação. Então a gente precisa dormir de 7 a 8 horas por noite. Um sono reparador. Eu tô aqui olhando mais pergunta enquanto você... A acupuntura também, né? A gente acupuntura, conversando sobre isso, acupuntura. Hoje em dia, inclusive, muitos planos de saúde cobrem. E não é à toa, gente. Se o plano cobre, é porque tem reconhecimento de que funciona. É reconhecido como um tratamento efetivo. Práticas meditativas, né? Meditação é um assunto que tem... faz algum tempo já que está mais na moda, tá em alta. E cada vez mais estudos mostram, né, os benefícios da meditação para todos os aspectos da vida, né? Então, assim, o quanto você consegue até ser, né? E aí a gente entra aí no aspecto, né, da identidade de ser uma mãe melhor, uma filha melhor, melhor no sentido de mais inteira, de melhor com você mesma, né? Claro. Quando você faz aí um processo meditativo, porque você fica, né, a meditação ela proporciona, ela possibilita que a gente fique aqui com a gente, né? Que a gente entre em contato com nós mesmos. É como se a gente conseguisse abaixar todos os nossos pensamentos. Exato. Né? Então, a gente consegue deixar de fazer o cérebro funcionar com tanta intensidade. Exato, exato. E aí você tem um estado mental que é diferente, que te possibilita viver os papéis da sua vida de um jeito diferente. Né? Os papéis de mãe, de esposa, de profissional, enfim, seja lá o que for. E aqui a gente está falando muito no aspecto profissional, então ele tem uma repercussão muito grande na vida profissional, né? A meditação traz... porque ela te traz mais calma, mais tranquilidade, ela desenvolve mais a sua capacidade de esperar um tempo antes de dar uma resposta, te ajuda a que seu processo de pensamento até dar uma resposta seja maior, seja o suficiente para que você possa efetivamente sentir o que aquela informação te trouxe, elaborar aqui, processar para que você possa devolver isso de um jeito que seja mais emocionalmente inteligente para aquela situação. Verdade, com certeza. Tem a prática da espiritualidade também. Eu costumo dizer para os pacientes que isso não é uma receita de bolo. Então, talvez você se enquadre em alguma ferramenta mais que a outra, mas a gente sabe que quem tem, independente de religião, mas quem tem espiritualidade, isso ajuda também no tratamento do estresse. Já tem comprovações também. Sim. A exposição ao sol, os dermatos que não me ouçam, não tem a ver com o sol do meio-dia, mas a gente sabe que o índice de raio ultravioleta, ele ajuda a combater o estresse. Não é à toa que países nórdicos, como Suécia, Finlândia, a gente tem um índice de suicídio maior. Talvez a gente acredite por essa diminuição de luminosidade solar, né? Sim. Quem mais de tratamento? Acho que eu vou entrar então um pouco na mais terapia. Isso. E agora, mas eu também faço essa orientação aqui, né, dessas práticas integrativas, porque o ser humano bem em diversos contextos, tudo fica mais fácil, qualquer problema fica mais fácil de ser resolvido, né? E na psicoterapia, o que a gente daí desenvolve, né? São vários caminhos, mas certamente a pessoa encontrar um propósito para ela. Porque às vezes a gente está ali sem propósito. Eu acordo e durmo, faço tudo no automático. E é muito comum quem está com síndrome do burnout, a gente já falou aqui, fazer tudo no automático, e há um grande desconforto nisso.
Então, desenvolver qual é o seu propósito em fazer o que você está fazendo. Reconhecer os seus valores, porque às vezes os seus valores estão sendo corrompidos ou desconsiderados por conta desse ambiente em que você está. Isso está te ferindo, isso a longo prazo, e você nem percebe, né? Às vezes a pessoa nem percebe, nem se dá conta disso, mas a hora que a gente vai olhar para quais são os seus valores, essa pessoa fala, nossa, é verdade, parece que eu estou com uma pedra no meu sapato que está ali incomodando e eu não sei exatamente o que é. Bom, então vamos descobrir o que é essa pedra, que às vezes é simplesmente, eu quero coisas para minha vida, que nesse ambiente onde eu estou absolutamente não tem. Então, também um processo terapêutico vai te ajudar a ampliar a sua percepção a respeito de tudo isso, para que você possa identificar, bom, então é importante eu fazer a busca de um outro trabalho, ou é importante eu aqui aprender a lidar com esse ambiente que eu estou, porque por algum motivo eu quero ficar, ou eu preciso ficar aqui nesse ambiente. Tá bom, então daí a gente também vai por um outro caminho, que é como a gente desenvolve habilidades e capacidades para dizer não, principalmente para dizer não, para se comunicar de um jeito assertivo, que é importante. Nem passivo, nem agressivo. Exatamente, é importante aprender a se posicionar, a comunicar os seus limites, a negociar. Então, aqui a gente está falando já até de soluções assim, de ordem prática, porque claro que no primeiro momento a gente vai ajudar essa pessoa que chega aqui com burnout a sair, né, primeiramente desse quadro. Então, ela precisa se fortalecer, ela precisa sair desse quadro que é muitas vezes de vários sintomas físicos, vários sintomas emocionais. Então, a gente vai olhar às vezes até para os sintomas em si num primeiro momento, simplesmente para dar uma... Porque às vezes eu não consigo imediatamente começar a falar de propósito, de crença, quando a pessoa está ali numa crise que é muito mais intensa, de choro. É o mais urgente. O mais urgente, né? Exatamente. Então a gente sempre começa assim, né? O que está aparecendo agora? O que tem de mais urgente aqui? Às vezes é pelos sintomas mesmo que a gente começa a fazer a intervenção. Mas passado esse primeiro momento, a ideia é justamente aprender, ajudar a pessoa a identificar qual é o sentido do trabalho dela, qual é o propósito dela na vida, o que é importante para ela, do que ela abre mão, do que ela não abre mão, quais são os valores, para daí ela aprender a comunicar isso para o mundo externo, para fora, e para ela também aprender a lidar com as frustrações de perceber que não vai dar conta de tudo, que não vai agradar a todos. Então essa capacidade da gente lidar com frustração também é fundamental, porque quando a gente vai dizer alguns nãos, quando a gente for dizer alguns nãos, a gente vai frustrar algumas pessoas, né? Se a gente não vai ficar colocando tudo na nossa sacola, talvez alguém vai ter que carregar esse peso, né? Vamos dividir esse peso. Isso pode ficar pouco confortável para alguém, ou para mim, eu fico desconfortável de dar para a pessoa esse peso. Então, tudo isso, né, no processo de terapia, a gente trabalha, né? Essa frustração, o propósito, e essa pessoa se fortalecer mesmo, né? Desenvolver também, muitas vezes, resiliência, porque às vezes a gente está ali numa determinada situação, mas eu sei por que eu estou ali, eu ainda quero estar ali por um determinado tempo, até que eu alcance X. Então, o que eu faço nesse meio do caminho, até eu chegar aqui, nesse valor que eu quero alcançar, ou nessa meta que eu quero alcançar, como é que eu desenvolvo mais flexibilidade? Então, a gente vai muito para meditação, uso muito a meditação, aconselho, a gente faz aqui no processo terapêutico, às vezes, mindfulness, que hoje também está muito em alta, né, que tem ali, né, um estilo de meditação, que é você desenvolver a possibilidade de estar no aqui, agora, de você estar no presente. Ser generoso consigo mesmo, né? Vai ser fundamental, ter compaixão. Eu costumo dizer que são 3 pilares, né? O do autoconhecimento, que é você conhecer, então, os valores, o propósito. O autogerenciamento, que é você desenvolver as habilidades que são mais importantes para você dar conta daquilo. E a compaixão, a autocompaixão. Então, autoconhecimento, autogerenciamento e autocompaixão. Basicamente, né, esse tripé
ele conduz aí um tratamento, obviamente direcionado para o burnout, naquilo que, né, para a pessoa que está com a síndrome de burnout, dentro do contexto que ela vive. Então, muito a gente vai falar em relação a esses aspectos todos, o autoconhecimento, o autogerenciamento, a autocompaixão, em relação ao trabalho, à sobrecarga, a maneira como ela lida com aquilo que é solicitado dela. Queria só colocar, Carol, uma última questão importante que me veio à tona agora, da valorização que a gente dá para o nosso tempo. Então, muitas pessoas escreveram sobre pouco tempo, excesso de atividades. Então, por exemplo, puxa, eu trabalho, eu fico pouco tempo com os meus filhos, como que eu faço, né? Então, muitas vezes não é a quantidade de tempo que a gente trabalha, ou que a gente está com os filhos, ou que a gente está com o esposo ou com a esposa, mas sim a qualidade desse tempo. Como que eu estou aproveitando esse tempo? Exato. Eu falo muito para os pacientes, eu fico tantas horas na mesa, será que eu estou conseguindo condensar minhas atividades, ter um foco maior? Quando eu estou em casa, eu realmente dou atenção para os meus filhos? Ou eu fico no celular, ou eu fico no Netflix, enfim, sim, né? Tudo isso. E eu fico dividida, né? Às vezes é dividida. É muito comum a mãe estar ali com o filho, mas está preocupada com o trabalho. E vice-versa, né? Tá? E isso não é qualidade. Eu não estou nem aproveitando o meu trabalho, exato, e nem aproveitando a convivência com a família. Por isso que no processo de terapia, uma coisa que a gente trabalha muito é o desenvolvimento daquilo que eu chamo do estado de presença, né? Que eu falei há pouco. Estado de presença é eu estar aqui agora, né? E aí a gente tem exercícios que a gente faz no processo terapêutico para aprender a ficar presente. Que não é simples, né? Não é, porque se eu falar, fica aí presente aí, ó, fica aí quando você estiver fazendo uma coisa, fica. Então, mas a gente, especialmente numa era em que a gente vive muitos estímulos, em que a gente recebe muitos estímulos ao mesmo tempo, o tempo todo, é WhatsApp, é Facebook, é Instagram, enfim, mensagens chegando de todos os lados, é muito fácil a gente deixar de ficar no estado de presença e colocar várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então, fazer esse exercício de voltar, nem sempre ele é simples assim de bate-pronto. Depois, obviamente, depois de algum tempo que a gente exercita, fica simples, mas às vezes o processo psicoterapêutico vai te ajudar, inclusive nisso, em aprender como faz. A gente desaprende, né? A criança, quando ela é pequena, ela consegue muitas vezes, ela fica naquele brinquedo, né, brincando ali, entretida, ela entra naquilo. Mas se a gente vai crescendo e com tantos estímulos, a gente esquece como é que faz isso, né? Com certeza. Precisa voltar. Uau, Carol, acho que temos live, acho que temos, olha, íamos fazer 45 minutos, mas aqui ultrapassamos e a gente acho que nem conseguiu ler tudo. A internet está, a internet está ruim. Carla, um beijo para você que passou por aqui também. A Carla que já veio fazer live com a gente. Falando que o grupo é uma ótima ideia, tá vendo? O grupo é uma ótima ideia, com certeza. Aqui, deixa eu ver o que mais, sabe o que é? Calma um pouco. A hora do... Nossa, o banho é muito bacana da gente na estado de presença, né? Porque é o momento que a gente está sozinha, geralmente, né? Banho a gente geralmente toma, né? A maior parte das vezes sozinha. Então, se isso é possível, né? De naquele momento você fazer... Conseguir relaxar, né? Conseguir relaxar, conseguir... Boa ideia, viu, Sabe uma coisa muito simples? É você sentir a água. Sabe, sentir a água. A vazão da água, tudo isso. Exato, né? Sentir a água. E às vezes a gente não faz isso. A gente não sei se você já teve essa experiência de você tá ali no banho, aí de repente você nem sabe se você se ensabou, se não sabou, se passou o shampoo, se não. Passei ou não passei? Porque você não estava ali atento. Você tá no banho, mas em outro lugar. Pensando como foi seu dia, como vai ser, o que eu vou fazer. E aí se desconecta. Né, se desconecta daquilo que você está fazendo naquele momento, deixa de estar no estado de presença, né? Então, o banho, bem bacana de você usar o banho para relaxar. Acho que ok, acho que temos aqui uma live, já que, nossa, estamos entrando quase em 1 hora, então eu quero agradecer. Eu que quero agradecer, delícia, foi muito bacana, foi muito bacana. Quero agradecer a todos pelas perguntas também. Sim, muito bacana. Eu acho até que no Insta apareceram, deixa eu só fazer uma última verificação, porque eu acho que alguém fez uma pergunta. Doutora, tenho fibromialgia desde os 28 anos, hoje aos 41 sofro demais. Ela pode estar associada também a essa síndrome em pauta? Como que é o nome dela? O dele, não sei. Ale Tica, eu não sei, acho que é Ale. Isso, pode chamar de Ale, tudo bem? Ale,
Tem sim, tem uma grande correlação com fibromialgia. Fibromialgia é uma questão que a gente não vai entrar muito porque daria muito tempo, né, para discutir, mas tem uma relação com esse tipo de dor, sim. Sim. Pode ser uma síndrome de burnout, a gente teria que ver se tem alguns outros fatores. E assim, acho que o importante para a gente finalizar é dizer que a gente fala aqui um monte de sintomas, de fatores, mas muito mais com o nosso objetivo de despertar para, é claro, porque pela internet, né, assim, por aqui, por um programa como esse, diagnóstico. Exato, a gente não está dando de forma alguma um diagnóstico. O que a gente está fazendo justamente é trazer à tona essa situação, trazer à tona esses sinais, para que, se você notar em você, se você notar em alguém por perto, que você possa, ou que essa pessoa possa, buscar ajuda. Não familiar. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a pessoa, por estar nesse automático, nem se dá conta. Exato, exatamente. E aí, buscar mesmo um profissional, um psiquiatra que possa fazer essa avaliação, né, buscar terapia, enfim, cuidar de fato, verificar se realmente é isso que está acontecendo, para daí ser cuidado. Para conseguir cortar esse ciclo, né, Carol? Exato, exatamente. Ok, Carol, muito obrigada. Obrigada a você de novo. Obrigada de novo. Foi um prazer. Prazer é meu. Obrigada a vocês que estão aqui no Insta. Já acabou, porque no Insta é só 1 hora e a gente passou de 1 hora. Mas tudo bem, fica aqui no Facebook. Eu depois aviso lá no Insta para quem quiser assistir o finalzinho. Um beijo, muito obrigada. Beijo, tchau.